Quando Jesus, em suas pregações aos seus discípulos, ou a própria multidão que o acompanhava, ele queria que a pessoa prestasse atenção, ou ele julgava que era de fundamental importância que aquelas pessoas prestassem atenção ou absorvessem o que ele estava falando, ele admoestava: ouça os que têm ouvidos de ouvir. Ouça os que têm ouvidos de ouvir significa que existem duas maneiras de você ouvir o que uma pessoa está falando. Não é simplesmente o fato de estar prestando atenção ou não. Toda vez que você ouve alguém falar e você compara, você justifica, você condena, tipo, eu concordo, com isso eu discordo, isso está certo, isso está errado. Você não está ouvindo. Você está comparando o que a pessoa está falando com o seu condicionamento. Você está ouvindo o seu condicionamento e vendo se bate com aquilo que o cara está falando. Mas na realidade você não está aberto para ouvir. Você não está aberto para prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. Você está prestando atenção no seu condicionamento, na sua cultura, nas coisas que você aprendeu sobre aquilo. Ou se aquelas coisas que a pessoa está trazendo, se ela vai promover uma certa mudança naquilo que você já sabe, mas que essa mudança seja uma continuidade ou apenas uma transformação do que tu já sabe, ou seja, o novo continuará sendo o velho apenas modificado. E quando você fala coisas realmente fundamentais, você não pode fazer essa maneira, não é essa maneira a maneira correta de ouvir. Você, para ouvir o que uma pessoa está falando, você tem que fazer silêncio. Mas esse fazer silêncio é você cessar de uma forma natural a sua atividade cerebral. As pessoas normalmente elas pensam que pensam, mas na realidade elas não pensam. Elas têm atividade cerebral. Atividade cerebral é aquele jogo, é aquele movimento que você faz dentro da sua própria memória. É por isso que ele é circular. Você pensa e volta sempre no mesmo ponto. Você pensa, volta sempre no mesmo ponto. Você transcende essa linearidade do teu pensamento quando você faz silêncio e compreende alguma coisa. Aí você verticaliza. O teu movimento não fica mais na horizontalidade, no certo, no errado, no bom ou no mal, ou seja, na polaridade. Você transcende essa polaridade. Você passa a observar as coisas de uma outra maneira. E quando você fala, ou você fala alguma coisa que por sua natureza precisa transcender o teu estado atual de consciência, é preciso que a pessoa faça silêncio. É como uma xícara onde você faz silêncio e se derrama dentro de você aquele conhecimento que a pessoa está falando. E com o tempo, aquele conhecimento que penetra em você através do silêncio da sua mente, ele vai se interiorizar, você vai incorporá-lo e ele vai virar sabedoria. Ele deixa de ser conhecimento e se transforma em sabedoria. Ele deixa de ser apenas valores e se transforma em virtudes. Virarão atos, virarão maneiras de ser, maneiras de agir naturalmente. Mas para que isso ocorra, é preciso que você ouça com essa postura, com os ouvidos de ouvir. Você não precisa ter como foco o entendimento intelectual.
Mesmo quando você não tem esse entendimento intelectual, no fundo do seu coração você sente que aquilo é verdade. Você se sente alimentado por aquilo que está falando, que está sendo falado, né? Você sente que aquela mensagem que estão passando, embora você não a conheça com profundidade ou você ainda não tenha estudado, ela é verdadeira. Ela começa a fazer sentido em diversas coisas que você faz, ou que você fala, ou na maneira de você agir. É como se fosse a compreensão falando para você, não apenas o entendimento intelectual. Porque entender uma coisa intelectualmente significa apenas que você conhece as palavras, você conhece o idioma que está sendo usado e você atribui o significado àquelas palavras e vê apenas se ela faz, se ela tem uma correção lógica, se aquilo faz sentido, mas não significa que você esteja compreendendo de fato. Compreender de fato é você ver como um fato, não como uma opinião. E a maior parte dos nossos professores, a maior parte dos nossos educadores, eles são, como Paulo Freire disse, embora eu também não concorde com muita coisa aqui, enfim, que nós somos apenas, as pessoas são apenas jornalistas de conhecimentos que outras pessoas adquiriram. A gente apenas reproduz conhecimentos que outros descobriram. A gente decora aquilo, aquilo começa a fazer parte do nosso vocabulário, aquilo começa a fazer parte do nosso dia a dia. Pode ser até um vocabulário técnico, um vocabulário filosófico, um vocabulário literário, sei lá, dentro do segmento que você está, mas aquilo não faz parte da sua compreensão. Você não vive aquilo. É como o médico que pode fazer um discurso maravilhoso sobre o prejuízo do fumo à saúde do paciente, e na frente do paciente ele faz esse discurso com um cigarro entre os dedos. Ou seja, ele sabe todo aquele conhecimento, ele tem toda aquela teoria, mas ele não incorporou aqueles conhecimentos, aquela teoria, e aquilo não virou uma prática, não virou uma virtude. Então é com esse ouvido da técnica, com esse ouvido do conhecimento, do condicionamento, que normalmente a gente ouve. E isso não é ouvir. Isso não é ouvir. Isso é você apenas comparar o que está sendo falado com o seu condicionamento. Mesmo nesse momento agora que eu estou falando com você. Se você estiver, eu concordo, eu discordo, isso está certo, isso está errado, eu já li isso é assim, você não está me ouvindo. Você não está me ouvindo com ouvidos de ouvir, como Jesus falava. E quando você ouve, você sai diferente de uma palestra ou de uma mensagem qualquer que você esteja escutando. Porque aquilo faz sentido e aquilo começa a quebrar a sua estrutura intelectual do momento. E você se abre para novos conhecimentos. Os conhecimentos, eles são jogados num terreno fértil que é a sua mente, e ele germina. E você não sabe onde vai parar aquela plantação que você fez. Eu vi uma vez um cara falando que é muito fácil você saber quantas sementes tem numa laranja, mas é muito difícil você saber quantas laranjas tem numa semente. Porque você planta semente no solo, o solo é fértil, o solo é bom, vem a primeira plantação, né? Germina, vem a primeira, o arbusto cresce, vem a primeira colheita, vem a segunda, vem a terceira, e você não sabe quantas laranjas virão mais a partir disso aí. A mesma coisa são as ideias, são os ensinamentos. Faça silêncio, ouça com ouvidos de ouvir. Ouça com seu coração e você vai escutar a voz do Espírito dentro de você. Se ela for verdadeira, você a acolherá com a maior simplicidade possível. Se ela não for, você rejeitará também, porque o seu Espírito sabe se aquilo que está sendo falado
É verdade. É por isso também que ele dizia: os que me conhecem, reconhecem a minha voz. Deixa que o Cristo, a voz do Cristo, fale no seu coração. Entendeu?